Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Drogaria Vita Farma, perfumaria, cosméticos e medicamentos. Disque entrega 3672-3535. Rua Joaquim Murtinho 251, ao lado da TV. Clínica Estar Bem, cuidando do seu sorriso. Cirurgião dentista especialista em implantes. Rua Rio Grande do Sul 655 Centro. 3671-6536. Team Seguros, a segurança que você precisa estar aqui. Seguros automotivos, auto, frotas e equipamentos agrícolas. Rua Gastão Campos Lepesquer 115, Alto do Córrego, 3671-4600. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Autopeças e Mecânica Farães, Multimarcas. Rua BR-040-275, Amoreiras 2, 38-3671-6593. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Chegou a super promoção. Festival de Prêmios Coopervap. A cada R$70 em compra, você ganha cupom para concorrer a 3 carros zerinho, 2 Onix, uma Fiat Strada e vale compras. A cada R$70 em compras, você ganha cupom e concorre. Quem compra na Coopervap só sai ganhando. Coopervap, o menor preço. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Você procura óculos com qualidade e estilo? Nas Óticas D tem. Avenida Deputado Quintino Vargas 150, Rua Afonso Novaes Pinto 67, Rua Doutor Rubens Bittencourt 255 Centro, 3671-2750. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho 147, Bela Vista, 3671-3566. JP Automecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, limpeza de bicos, mecânica em geral. Rua Prata 220, Amoreiras 2, 3671-3197. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas Centro, 3671-3696. Autoelétrica Formigão, baterias, peças e serviços. Rua Ouro 18, bairro Amoreiras 2. Fone 38-3671-1940. Produtor Rural. Na Copernova você encontra tudo o que precisa: sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Lepesquer, número 2, Alto do Córrego, 3671-7293. Prefeitura Municipal anuncia pagamento de servidores para quarta-feira, porém Caixa Econômica Federal não garante dinheiro suficiente nos caixas eletrônicos para saques. Delegado regional fala sobre investigações da prisão de homem em Paracatu que estocava gasolina em casa para revender. E bombeiros alertam para os riscos à saúde e também à segurança. Os destaques internacionais do dia. Palestinos disparam morteiros contra o sul de Israel a partir da faixa de Gaza. E as últimas informações sobre a greve dos caminhoneiros que entrou no 9º dia nesta terça-feira. Microempreendedores individuais devem entregar declaração anual de faturamento até a próxima quinta-feira. E ainda, conheça o trabalho de um analista de desempenho no futebol. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A paralisação dos caminhoneiros entrou hoje no 9º dia e o governo disse que não negocia mais e acusa infiltrados e intervencionistas pela manutenção dos bloqueios.
O maior protesto em São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, agora ocupa apenas o acostamento, mas se estende por quilômetros. O trânsito para carros flui bem, mas caminhoneiros ainda são parados pelos manifestantes. Rodovias de ao menos 19 estados e do Distrito Federal também registram bloqueios. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ontem que as negociações formais com a categoria já foram encerradas e que o governo espera agora que os caminhoneiros voltem às atividades. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros diz que cerca de 80% dos motoristas já se desmobilizaram. Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve. Tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. São pessoas que querem derrubar o governo. Pelas redes sociais circulam vídeos a favor da manutenção da paralisação. Em Santa Catarina, uma multidão ocupou a BR-101 com bandeiras do Brasil em apoio aos que insistiam. A família do empresário Emílio Dalsóquio é dona de 600 caminhões na região sul do país. Num ato de apoio aos caminhoneiros, ele foi longe. Pare os caminhões da Dalsóquio, fure o pneu dos caminhões da Dalsóquio, toque fogo nos caminhões da Dalsóquio, mas nós não vamos abrir a mão e dar motivo para o governo dizer que nós somos culpados. Depois de entrar no radar da investigação da Polícia Federal, ele divulgou este vídeo em que diz estar fora da empresa desde 2015. Na mensagem lida, ele justifica a frase anterior como uma defesa a ataques que a empresa vinha sofrendo. Seríssimas ameaças estamos sofrendo. Na Avenida Paulista, um ato de apoio aos caminhoneiros pediu intervenção militar. Mesmo pedido da manifestação na esplanada dos ministérios, ontem à noite em Brasília. Entre os prejuízos já provocados pela greve está a morte de 70 milhões de aves por falta de ração. Ontem, a desvalorização das ações da Petrobras chegou a 14%. A perda de valor de mercado acumulada nas últimas 2 semanas passa dos 127 bilhões de reais. A Confederação Nacional das Indústrias estima que a produção nacional caiu quase pela metade por falta de insumos, trabalhadores e a impossibilidade de transporte de carga. Em São Paulo, a produção de etanol foi interrompida entre ontem e hoje por falta de diesel, com perda de faturamento de 180 milhões de reais por dia. O Estado é responsável pela fabricação de 60% do combustível no país. No Porto de Santos, 70% do movimento de cargas estão comprometidos. 10 dos 54 aeroportos administrados pela Infraero estão sem combustível. Na maior cidade do país, 63% da frota de ônibus circularam nesta manhã, de acordo com a SP Trans. Para ajudar a compensar a falta de coletivos, as estações de metrô de São Paulo ampliaram o horário de abertura e fechamento em 40 minutos. Novidade que agradou aos passageiros que vinham sofrendo os impactos da redução no transporte público. Ontem eu cheguei atrasada no serviço, por conta que não tinha ônibus, o ônibus está de hora em hora. A gente sai 3h05 de casa, porque normalmente a gente pega o ônibus 3h15, 3h18. E não tem. E o metrô é mais rápido, um atrás do outro, né? Além de ampliar o horário de funcionamento hoje e amanhã, o metrô de São Paulo já vinha operando com 100% da frota em todos os períodos desde quinta-feira para reforçar o transporte público na cidade. Em média, 3 milhões de passageiros utilizam as linhas do metrô diariamente. Nas grandes cidades, o abastecimento nos postos começa a ser feito de forma parcial. Em São Paulo, consumidores chegam a passar mais de 24 horas na fila. Desde ontem, 11 horas da manhã. 9h30, 9h40 da manhã de ontem. Eu preciso de combustível para trabalhar. A gente quer ajudar o país a andar, mas desse jeito assim não dá. O presidente responde às críticas que tem recebido. Ele passou a manhã de hoje em São Paulo, onde participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018. O presidente fez um discurso rápido, citou o que considerou avanços na área econômica, pregou otimismo e convidou investidores a apostar no Brasil. Sobre a paralisação dos caminhoneiros, Michel Temer fez apenas uma menção indireta. Ele defendeu a forma como o governo agiu, que vem sendo alvo de críticas, inclusive por parte de alguns aliados. Alguns confundem, eu quero dizer isso em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fraqueza política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população.
O presidente chegou ontem a São Paulo e se reuniu com o governador do estado, Márcio França. O único compromisso oficial previsto para hoje era a participação aqui na abertura do fórum. Mas é provável que o presidente se encontre com aliados em São Paulo, como o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Paulo Scaff. E o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta terça-feira que o governo não considera mais a possibilidade de aumento de tributos para compensar a redução da CID e do PIS/COFINS sobre o diesel. No último domingo, o presidente Michel Temer anunciou novas medidas para tentar pôr fim à greve dos caminhoneiros, que chegou ao 9º dia nesta terça-feira. Entre as medidas está a redução de 46 centavos no valor do litro de diesel, sendo que parte desse desconto, 16 centavos, virá do corte da CID e redução do PIS/COFINS. Na segunda-feira, em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda disse que o governo poderia elevar outros tributos para compensar a queda de arrecadação com a redução da CID e do PIS/COFINS sobre o diesel. Agora, de acordo com ele, essa compensação virá da redução de incentivos fiscais, desoneração que o governo ou o Congresso, por exemplo, propõe a alguns setores, normalmente para incentivar a produção e geração de empregos. Entretanto, ele não especificou quais setores serão afetados pela redução de incentivos fiscais. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, propôs nesta terça-feira ao governo 9 medidas que podem aumentar a concorrência no setor de combustíveis e baratear o preço do produto para o consumidor. As propostas foram encaminhadas ao ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Entre elas está a permissão para que produtores de etanol vendam diretamente para os postos. Outra é a autorização para que distribuidoras possam importar combustível diretamente. Hoje é necessário ter um importador como intermediário. Segundo o CAD, as propostas estavam sendo discutidas pelo órgão há algum tempo, principalmente porque o setor é o principal alvo de denúncias de prática de cartel no Brasil. As propostas são as seguintes. Primeiro, permitir que produtores de álcool vendam diretamente aos postos. Hoje, os produtores de etanol não podem vender o produto diretamente aos postos por causa de uma restrição da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Para o CAD, essa proibição impede o livre comércio e dificulta a concorrência que poderia existir entre produto de etanol e distribuidor de combustível. Outra proposta é permitir que distribuidora de gasolina ou refinaria tenha posto de gasolina. No Brasil, é proibido que um posto de gasolina pertença a uma distribuidora de gasolina ou a uma refinaria. O CAD propôs repensar essa proibição. Segundo o órgão, estudos demonstram que o preço do combustível aumenta quando se proíbe essa verticalização. Terceira proposta é permitir que distribuidoras importem combustíveis. Segundo o CAD, essa medida reduzirá os custos de transação e as margens de remuneração do intermediário, o importador, e estimulará o aumento no número de agentes no fornecimento de combustível. Outra proposta é informar o nome do revendedor de combustível, quantos postos ele possui e suas outras marcas. Para o CAD, sem informação, os consumidores não sabem quais postos concorrem entre si. Aponta que o mesmo empresário tem posto de bandeiras diferentes e podem dar a impressão errada de que diferentes marcas combinaram os preços. A quinta proposta é aumentar a quantidade de informação sobre a comercialização de combustíveis. O CAD aponta que ampliar os dados relacionados à comercialização de combustíveis, aos quais a ANP e o CAD têm acesso, permitirá a identificação mais ágil de indícios de condutas anticompetitivas, como no caso o cartel. Sexta proposta é repensar a substituição tributária do ICMS. Hoje, o ICMS é cobrado na origem e, para isso, é elaborada uma tabela que estima o preço de revenda. Essa prática, segundo o CAD, pode levar à uniformização dos preços e prejudica o empresário que opta por preços mais baixos. Outra proposta é mudar a forma de cobrança de imposto do combustível. Atualmente, o imposto é cobrado por meio de um valor fixo por litro de combustível, explicou o CAD. Isso provoca uma distorção para quem vende a gasolina mais barata, já que ele estará pagando, proporcionalmente, mais imposto. E isso, segundo o CAD, incentiva a venda com preços mais altos. Outra proposta é permitir postos com autosserviços.
Permitir que o consumidor abasteça o próprio carro permite uma redução de encargos trabalhistas, o que pode reduzir o preço final do consumidor. E a nona proposta é repensar as normas sobre o uso do espaço urbano. Para o CAD, leis que proíbem postos de gasolina em hipermercados, por exemplo, diminuem a rivalidade e acabam aumentando o preço dos combustíveis. O índice de desemprego no Brasil recuou para 12,9% no trimestre encerrado em abril. Isso significa que 13 milhões e 400 mil pessoas estão desempregadas no país. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No trimestre encerrado em abril, a taxa é de 12,9%, o equivalente a 13 milhões e 400 mil pessoas em busca de emprego. Em relação ao mesmo período do ano passado, o desemprego caiu um pouco. Em relação ao trimestre anterior, de novembro de 2017 a janeiro deste ano, houve aumento de 5,7%. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.182. O resultado representa uma alta de 0,8% em relação ao igual período do ano anterior. O número de empregados com carteira de trabalho assinada somou 32 milhões e 700 mil pessoas, uma redução de 557 mil trabalhadores, ou de 1,7%, se comparado com o trimestre de fevereiro a abril do ano passado. O governo federal realiza ações de fiscalização para regularizar a situação de trabalhadores no campo. Os animais de raça são as especialidades desta fazenda em Planaltina, no Distrito Federal. Aqui são criados cavalos árabes, ovelhas e gado de uma raça japonesa. A alimentação dos bichos é produzida na propriedade e, para dar conta de tanto serviço, foi necessária a contratação de 13 funcionários, todos com carteira assinada. A gente registra e tem uma carga horária no limite da lei. Todos eles têm uma folga semanal, todos têm uma boa moradia e a gente tem família, tem funcionários solteiros, os solteiros têm os dormitórios também, então é tudo dentro da formalidade. Reginaldo tem 42 anos e trabalha na fazenda há pouco mais de um ano. Ele conta que sempre trabalhou na agricultura, mas só agora passou a contar com a carteira de trabalho assinada. A gente sabe que está trabalhando segurado. Uma hora se acontecer alguma coisa, um acidente, a gente tem como correr atrás. O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira e conta com cerca de 1,5 milhão de trabalhadores com carteira assinada. Mas é também onde há muitos empregados na informalidade. Uma das atividades econômicas clássicas, onde se registra muito problema de falta de registro, de trabalho infantil e de irregularidades na prevenção de segurança e saúde. Em 10 anos, o Ministério do Trabalho realizou quase 130 mil ações de combate à informalidade no campo. As fiscalizações fizeram com que cerca de 600 mil pessoas passassem a contar com carteira assinada entre 2007 e 2017, o que garantiu a esses trabalhadores direitos previstos na legislação trabalhista. O trabalhador rural tem os mesmos direitos que qualquer outro empregado, como férias, 13º salário, jornada de trabalho definida, salário mínimo, entre outros. Com o documento, todos saem ganhando. O registro ele é importante porque ele é a base de tudo. Quando um trabalhador está registrado, então ele é importante para o país porque ele vai recorrer aos encargos previdenciários, às verbas trabalhistas, e para ele, trabalhador, também é muito importante porque ele vai ter toda a cobertura prevista, né, e advinda do vínculo. No próximo bloco, o delegado regional fala sobre investigações à prisão de homem que estocava gasolina em casa, em Paracatu, para revender, e bombeiros alertam para riscos à saúde e também à segurança. Os destaques internacionais do dia: palestinos disparam morteiros contra o sul de Israel a partir da faixa de Gaza. E ainda, alto funcionário da Coreia do Norte está a caminho dos Estados Unidos para tratar do encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un. Os detalhes já já. IPTU 2018. A sua contribuição retorna em benefícios para todos. Fique atento aos prazos e escolha a melhor opção para você. Até 8 de junho, você pode pagar em cota única e ganhar um desconto de 25%.
Agora, se você preferir pagar parcelado e sem desconto, a primeira parcela vencerá no dia 8 de junho e a segunda no dia 10 de julho. Este ano, além de entrega normal dos carnês, você também poderá imprimir direto do site da Prefeitura. IPTU 2018. A sua contribuição retorna em benefícios para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Jockey Clube 90 anos, tradição e estrutura, o melhor e mais completo clube da região. Temos sauna seca e úmida, quadras de tênis, futevôlei, vôlei de praia e peteca, uma pista de atletismo e ginásio poliesportivo coberto, um campo de futebol sintético, outro de futebol tradicional e 3 de futebol society. O parque aquático possui 5 piscinas para crianças e adultos. Temos ainda o melhor salão de festas da região e um imenso parque infantil. Venha conhecer e fazer parte dessa grande família. O seu lazer é o nosso compromisso. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Olá, meu amigo servidor público municipal de Paracatu. Estou passando aqui para lembrar vocês das nossas datas de marcação no salão de eventos do nosso clube do Sindespar. No dia 1º de junho estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindespar, na rua Rio Grande do Sul. Essas sugestões que aqui passamos é de um dos nossos servidores. E você que tem uma ideia nova, uma ideia boa, construtiva, traga para nós. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Venha caminhar com a gente. Vamos lá?